Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos fazendo uns testes para melhorarmos as transmissões, mas ainda vamos continuar fazendo o teste, tá certo? Então vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Começamos um pouquinho não atrasado, mas dentro do horário, né? Patrícia, Gustavo, irmã Mônica. Meus amados, o tema desta tarde é princípios de oração. Mas antes de começar a escola bíblica dominical, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor. Queremos, Pai, te louvar por essa tarde maravilhosa onde nos reunimos, Senhor, para aprendermos um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino. Que o teu Espírito Santo, Senhor, use, Senhor Deus, o teu povo, que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor. Deus, acaso havendo dúvidas e perguntas, que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para poder esclarecer, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Bom, como toda escola bíblica dominical, vocês podem fazer perguntas. Isso já é um treinamento para quando nós voltarmos, vocês fazem bastante pergunta ao Miguel, aos professores, tá certo? Então vamos lá. Princípios de oração. Esta aula, ela é do pastor Sérgio Mascarenha, tá certo? Ele é lá do Seminário Batista Nacional. Nós tivemos um workshop com ele, viu que eu aprendi a falar difícil, e ele me passou essas aulas. Então já faz mais ou menos 2 anos que eu tenho essa aula guardada no meu computador, e hoje nós vamos falar sobre princípios de oração. Então a aula é do meu amado professor, pastor Sérgio Mascarenha, tá certo? O que é princípios? Quando falamos de princípios de oração, nós estamos falando do que é fundamental, ou do que fundamenta a sua oração. Em que está fundamentada a sua oração? Tá certo? Ou o que pode ser usado para embasar a sua oração. Qual é a base da sua oração? Porque nós precisamos entender que tudo tem que ter uma base até a oração. Vamos lá. Orar é ter um relacionamento com Deus. Então orar é você se relacionar com Deus. Como você se relaciona com Deus? Conversando. Como é que você se relaciona com o seu marido, com seus filhos, no seu trabalho? Conversando, trocando ideias, tá certo? Então vamos trocar uma ideia. Deus, vamos trocar uma ideia aqui, Deus. Vem no particular aqui comigo, lá no quarto, lá no altar. Lembra da mensagem de sexta-feira? Vamos então conversar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 8, está escrito: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, relacionamento com Deus, o texto está dizendo para que nós não sejamos iguais a eles. Havia pessoas que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, com o propósito de serem vistos pelos homens. Quando você olha o capítulo 6 de Mateus. Então esses homens tinham este problema. Esses homens, naquele momento em que faziam isso, eles já recebiam de Deus a recompensa. Porque, na verdade, a recompensa não era de Deus, era dos homens.
porque eles oravam em pé para serem vistos pelos homens. Por isso que um versículo anterior diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não é que é proibido você orar em pé no templo, não é que é proibido você orar na rua, não é isso que Jesus está dizendo, é a motivação, tá certo? Lembra de quando nós começamos? Qual é a fundamentação da tua oração? Você quer falar com Deus ou você quer que os homens te elogiem? Então, não sejam iguais a esses. Não orem dessa forma, mas orem a Deus. Então tem muitas pessoas que têm vergonha de orar e dizem assim: poxa, mas fulano ora tão bonito, o ciclano ora tão bonito. Gente, a oração é do coração para o Pai. Tá certo? É do coração para o Pai. E vão pensando aí para vocês fazendo pergunta. Eu não gosto de dar aula aonde não há pergunta não, viu? Senão eu fico parecendo que eu não ensinei. Aí eu vou ter que voltar a ensinar tudo de novo. Não sabemos orar. Na verdade, não sabemos orar. Então não tem oração bonita. Porque a oração eloquente muitas vezes é muito bonito aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas não sabemos orar. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, no Lucas, doutor Lucas, diz o seguinte: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quem estava orando era Jesus. Os seus discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Não sabemos como orar. Nos ensine como João ensinou. O interessante é que os discípulos de Jesus vai a ele, a Jesus. Temos a primeira pergunta. Parei aqui, vamos à primeira pergunta. Pergunta da Mônica, minha esposa. Devemos orar em voz alta ou em pensamento? Depois tem mais uma. A irmã Mônica pergunta: devemos orar em voz alta ou em pensamento? Devemos orar nos dois estilos. Devemos orar em voz alta, sem ter medo do inimigo, porque tem pessoas que dizem assim: tem coisas que você não pode orar porque Satanás vai ouvir e vai usar. Ô irmão, se você orar a Jesus e em nome de Jesus, Satanás não tem mais poder. E também deve orar em espírito, tá certo? Então é você calado, em espírito orar. As duas orações é válida. Pergunta do Nil: quando falamos em orar, seria conversar com Deus? Temos jeitos de orações? Podemos tratar o Senhor em uma oração como eu trato um amigo? Boa. O que é que vocês acham? A primeira, quando falamos em oração, será conversar com Deus? Conversar Quando você ora, você conversa com Deus, conversa com o Pai. Quando você ora, você fala com um amigo, porque Jesus diz que nós não somos mais servos, e sim amigos. Lembra de João 15? Então você está falando com o Pai e você está falando com um amigo, sendo que esse amigo, ele é Deus, né? Então tem coisas que nós falamos para um amigo no sentido de linguagem, que com Deus não cabe muito, mas é amigo e é Deus, tá? Já que vocês estão fazendo perguntas, mas nós vamos voltar no capítulo 11, você sabendo que Deus é nosso Pai, sabendo que Deus o que é melhor para nós, Ele sabe, mais do que nós mesmos, Deus sabe do que é melhor. Vamos lá, pergunta do Gustavo: pastor, tenho pergunta. Se Deus sabe o que vamos pedir, por que orar? Boa. Se Deus sabe porque do que vamos pedir, por que orar? Gustavo, Deus é nosso Pai, tá certo?
E como filho, mesmo ele sabendo, ele quer que você peça. Porque quando você pede a Deus, você está dizendo que você é dependente dele. Seria muito fácil Deus nos dar tudo. Ele já nos deu tudo. Ele nos deu vida, Ele nos deu o ar que respiramos, a luz do dia, o que comer, o que beber, o que vestir. Mas Ele tem prazer, Deus ama que nós peçamos as coisas para Ele, tá bom? Vou lhe fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Comentem aí que o Germano vai me dizer ali mais a Cristina. Acho que o Germano está lá. Vamos lá, comentem. Existe oração forte? Ou vou agora, Ápio, faz aí uma oração forte para tal cura. O que é que vocês me dizem? Eu gosto de perguntar também. E aí? O que é que vocês que estão aqui me dizem? Oração forte. E aí? Oração forte. Não existe oração forte. Existe uma oração. Então a maioria que está aqui está dizendo que o Ápio está rindo. Já sei que o Ápio está discordando. E aí, gente, eu quero que vocês pensem comigo. Oração forte. Eu acho que depende da sua fé. Eu acho que depende da sua fé. Ela tem uma dúvida, né? Ela acha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que dizem assim: fulano faz uma oração forte. Outros dizem: fulano faz uma oração fraca. Deixa eu fazer um estilo de oração aqui. Oração assim: olha que neste momento você vai receber, prepare-se para você receber, porque eu estou te dando, você agora está recebendo, isto é para você receber. Aleluia. O Ápio gritou aleluia. Existe a outra oração que é assim: Senhor Deus, em o nome de Jesus, restaure a vida desta pessoa, em o nome de Jesus, cura esta pessoa, Senhor, em o nome de Jesus, que a tua vontade seja feita na terra. Bom, o mundo diz que a primeira oração é a forte, só que essa oração é eu, para mim, para eu e para você. Em momento nenhum eu cito o nome de Jesus, mas eu ponho o meu tom de voz do jeito que eu vou te alcançar. A oração forte é aquela que eu fiz agora por último: em o nome de Jesus ser curado, em o nome de Jesus ser restaurado. Se você citou o nome de Jesus, não adianta gritar, espernear. É o nome de Jesus que opera milagres, que opera cura e salvação. A oração forte é aquela em que Jesus opera. Tá certo? Já que vocês não tiveram... Tem uma pergunta? A irmã Débora Ferreira: pastor, ao cometer algum pecado, Deus só nos perdoa se falarmos para Ele o que cometemos? Tipo, Ele precisa ouvir nossa voz? Ou pode ser em pensamento? Débora, quando nós pecamos, a palavra de Deus diz para nós confessarmos. Se nós não confessarmos com a boca e não com a mente, como seremos perdoados? Por exemplo, existem coisas que você pode falar em público, existem pecados que você não pode falar. Se ninguém sabe, mas você pecou com a mente, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus, mas não precisa gritar, mas fale para Deus, fale, se derrame diante de Deus, tá certo? Olha, Deus, eu pequei e o Senhor pode me ajudar. Oh Deus, estou arrependida ou arrependido, me perdoe. Deus vai perdoar, tá certo? Toda oração deve ser confessional ou confessional a Deus. Ah, mas eu quero falar. A única pessoa, dependendo do caso, que você deve procurar para falar, o pastor, tá bom? Porque tem pessoas, a igreja não está pronta para ouvir coisas, algumas coisas, sem tecer um julgamento.
Sem pergunta mais, entenderam o que é oração forte e oração fraca? Tem 2 comentários. Comente. A Patrícia fala: para mim não tem oração forte, e sim sincera e também a intimidade com Deus. Quando você olha no sentido de forte, você diz oração que age com poder. É aquela que você fala em o nome de Jesus. As pessoas acham que entendem que a oração forte é aquela aonde o homem pede, põe Deus na parede, joga de um lado, joga do outro, como nós temos visto por aí, né? Isso é uma oração mais fraca do que as pessoas entendem. Tanto é que tem locais que é o seguinte: sempre quem vai orar é a pessoa que tem um timbre de voz lá em cima, então joga-se lá para cima o timbre de voz, tá certo? Mas eu estou dizendo por que isso? Porque nós não sabemos orar, então todos nós, até essas pessoas, precisam aprender, tá certo? O interessante é que os discípulos de Jesus vai a Jesus pedir orientação de como orar. Da mesma forma somos nós. Vocês acham, irmão, que eu na minha oração, e acredito que muitos já viram, eu oro a Deus: Deus, me ensine a pregar a tua palavra, Senhor, porque eu quero aprender. Então, quando nós queremos aprender, nós vamos diante de Deus, e se eu não sei, eu vou falar, e os irmãos vão ouvir, e se vão me julgar, eu não sei, mas Deus vai me dar capacidade, porque eu estou pedindo. Eu não sei orar, eu não sei pregar, então Ele me ensina, aliás, Ele me ensina, tá certo? É assim que nós devemos fazer, porque somente através de Jesus e de sua palavra, é pelo Espírito Santo que Ele pode nos ensinar. Ele pode nos ensinar a orar, tá certo? No texto, Jesus estava orando e os discípulos olham para Jesus e diz: Senhor, nos ensine a orar. E aí ele cita João. Bom, digamos que a Fabiana seja bem eloquente na oração, no desenrolar, ou um dos irmãos. Eu vou dizer para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me ensine como ensinou com a Fabiana. Dá para mim o que ela tem, Senhor. Só que eu preciso praticar para me chegar a esse ponto, porque Deus não dá nada por osmose, pondo a mão na sua cabeça, sabe? Aquele negócio de recebe, 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 e o nego nunca recebe e continua. Não, tá certo? Então precisamos pedir a Jesus a ajuda do Espírito Santo. Ajuda do Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, se eu não sei, eu vou a Jesus pedir. Por que eu vou a Jesus? Porque o Espírito, Ele nos ajuda a orarmos, porque nós não sabemos como havemos de pedir, nem como nos convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá certo? É essencial. Pode falar. Mas, Madame, podemos orar enquanto estamos fazendo alguma tarefa? Podemos orar enquanto estamos fazendo alguma tarefa, desde que você não esteja usando uma faca para cortar legumes, ou esteja trabalhando numa máquina que você corre risco dela engolir tua mão, tá certo? Ou você esteja no volante. Eu já tive algumas experiências. Né? E às vezes a gente orando, né? Então, cuidado. Podemos orar quando estamos fazendo, sim, principalmente em espírito, tá certo? É nesses momentos que nós oramos em espírito. Por exemplo, irmã Mônica, eu costumo, quando vou conversar com uma pessoa, aconselhar, eu costumo ouvir, e eu gosto de ouvir
2 horas, sem falar nada, porque nesse período eu estou perguntando para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para ela? Entendeu? Então ela está falando, eu estou ouvindo, mas o meu espírito está falando com o Pai. Mais uma pergunta? Pastor, quando recebemos a Cristo, no caso, todos os nossos pecados antigos foram perdoados. Por sermos uma nova criatura, porém o pecado que existia na vida antiga, às vezes vem à mente. Nesse caso, seria o maligno tentando nos desestabilizar, querendo nos acusar de coisas que cometemos no passado? Boa pergunta. A Débora pergunta se pecado do passado pode nos afligir hoje. Olha, irmãos, existem períodos em nossas vidas que nós dizemos que estamos fracos, outros mais fortes, e a Bíblia tem mais ou menos um parâmetro, ela diz mais ou menos isso. Eu quero citar para você, e se vocês puderem assistir, assistam lá o filme de Lutero, tá certo? Lutero está dentro do monastério, e ele está preso dentro de uma cela, porque ele quer ficar enclausulado. E ele, em um determinado tempo, ele pegava brigas espirituais com o demônio. E aí chega num momento, o demônio começa a dizer para ele assim: irmã Débora, você cometeu esse pecado no passado, você cometeu esse pecado no passado, você cometeu esse pecado, e ele fez uma lista que dava mais ou menos uns 3 metros, aproximado. E aí Lutero olha e diz assim: opa, faltou uma coisa. Aí o demônio: o que? Ele diz: faltou você escrever embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos esses pecados. É o demônio, sim, irmã Débora, tentando trazer à tua mente. Por quê? Porque você é nova criatura e ele vai te tentar na carne, no teu ponto fraco, tá bom? A irmã Simone, o Maurício. Pastor, quando fazemos uma oração, fazemos um pedido a Deus e pedimos que nos ajude a esperar o tempo dele. O tempo passa e é errado tocar no mesmo assunto com Deus novamente. Fazemos o mesmo pedido novamente? Bom, irmã Débora, nós iremos falar irmã Débora não, perdão, irmã Simone, nós iremos falar disso um pouco para frente, mas eu vou te responder. Eu oro a Deus. Eu estou desde o começo, desde o meio do ano, do mês passado, né? Começamos a orar. É isso? Isso, desde o meado do dia 15, mais ou menos, do mês passado. Bom, então no final de abril, mais ou menos, dia 15, dia 20, eu e Cristina começamos uma campanha de oração, nós dois em casa. Depois nós espalhamos para a igreja, voltamos para a igreja de novo, mas continuamos. Nós oramos pelas mesmas coisas todos os dias. Veja, irmã, isso não é pecado. Nós vamos até ter um texto, mas vamos orar até Deus responder a nossas orações. Isso não estamos dizendo que Deus é esquecido, não estamos dizendo que Deus não faz. É tudo no tempo dele. Mas batei, batei, abri-se-vos-ás, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então nós vamos orar sempre. Por exemplo, uma dessas orações é pelo que Deus salve o Brasil e salve os outros países, e estamos orando sempre nesse mesmo sentido, tá certo? Também não é errado, irmão. Pode repetir sua oração. Embora vai falar daqui a pouco sobre vãs repetições, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Vamos seguir? Então tá bom. Dito isso, vamos lá. É essencial na vida do cristão a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda na palavra, ele nos ajuda na oração. Senhor, eu quero abrir o culto, me dê uma palavra. Ele vai te dar, mas você precisa ler a Bíblia, porque é por isso que eu digo, irmãos, leiam a Bíblia. Ele vai te dar, mas você precisa ler a Bíblia, entende? Senhor, me ensina a orar, mas você precisa orar, para que ele veja onde você não está acertando e ele ensine, tá certo? Não sabemos o que pedir, então o Espírito Santo coloca em nosso coração, mas eu preciso orar.
eu preciso praticar, tá certo? O próprio Espírito Santo intercede por nós para nos ensinar. Joia? Vamos partir para outro? Movimentos de oração. Eu acho que eu pulei um slide. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Romanos. Eu acho que eu pulei um slide, gente. Ou descartei um slide. Mas tudo bem. Eu volto ele, eu acho. O movimento de orações. Qual é o movimento da minha oração? Se eu posso dizer desta forma. Qual é o movimento da minha oração? A minha oração deve ser a ajuda do Espírito. Isso eu falei. É Mateus 6, 9. Não sei se eu... Não, é no slide. Eu me perdi o slide. É a próxima. É a próxima, tá certo. Então vamos lá. O movimento da oração. Gente, o movimento da oração é eu, no caso você, para Deus. Então, você ora, tá certo? Para Deus. Eu oro para Deus. Então é da terra, da onde eu estou, para Deus. Hoje tem sido assim? Não, está ao contrário hoje. Hoje nós vemos algumas orações que as pessoas colocam de Deus para mim. Alguém tem um exemplo? Não tem? Eu ainda agora falei. Por exemplo, eu chamo o Germano aqui e digo para o Germano: Germano, agora vou orar por você. Recebe, recebe, recebe. Ou eu estou orando e digo: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está pronto para você. Põe as suas mãos assim para você receber. Está percebendo que não é mais da terra para os céus, é dos céus para a terra? E a oração é do filho para o pai. Recebe sua bênção. Recebe sua bênção. Como? O Arthur Silva pergunta: Pastor, depois de confessarmos e sermos perdoados, podemos ainda sofrer punições das consequências desses pecados? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Boa pergunta, Arthur. Será, por exemplo, Cristina taca um cabo de vassoura em mim, porque se eu tacar nela, ela me aplica a lei Maria da Penha. Com certeza. Então vamos lá. Ela me dá uma cabada de rodo, corta a minha testa, para você entender. Ela pede perdão, eu a perdoo, só que a cicatriz ficou. Bom, uma pessoa que bebe muito álcool, cachaça, ela se arrepende, ela pede perdão a Deus, Deus a perdoa e salva ela. Mas ela pode morrer de uma cirrose alcoólica. Isso é a consequência do pecado. Ela foi salva porque ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, Deus salvou. Mas o corpo físico vai sofrer as consequências daquilo que nós fizemos. Não é uma punição de Deus, é porque nós somos terreno, moramos na terra. Então o corpo está sujeito, tá bom? Respondido? Entenderam o movimento da oração? Quando vocês forem orar, ore: Senhor Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor me ajude. Olha, veja, sempre da terra para os céus. Tá bom de perguntar. Tá. Mais uma pergunta. Débora Ferreira: Pastor, antigamente eu sempre falava sem pensar. Depois que eu media o peso do que tinha falado, acabava magoando algumas pessoas. Hoje eu consigo controlar e peço para Deus, no nome de Jesus, que eu fale quando necessário e que eu cale quando necessário também. Estou fazendo correto pedindo isso ao Senhor? Está pedindo sim, e você está orando correto. Por quê? Irmãos, todos nós aqui nesta sala, que estamos aqui, nós estamos aqui em 7 pessoas, 7 pessoas estamos aqui, tá certo?
Está eu, Fabiana, Cristina, o Ápio, o Germano e o Espírito Santo de Deus. Então estamos em 7 pessoas. Quando 6 pessoas, tá certo? 6 pessoas, contando com o Espírito Santo. Mas o Pai está presente. O Pai está presente. 7. E se brincar é 8. O Jesus também está. Então vamos lá. Mas está certo. 6 pessoas, né? Quando eu era criança, eu agia como criança. Agora eu cresci, não ajo mais como criança. Eu penso antes de falar. É bem verdade que as palavras machucam e muito. Então nós precisamos agora, como cristãos, pensar antes de falar. Sabe, eu sempre ensino para vocês algo que eu aprendi assistindo um filme de cunho católico, mas é um filme muito bom, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu aprendi com esse filme e o que marcou a minha mente foi isso, o que o Senhor faria nos seus passos. Então, quando uma pessoa diz algo para mim, eu começo a olhar para ela e começo a perguntar: Jesus, o que o Senhor faria? Porque não vai importar, né? Então pense, você está certinho, tá bom? Tem que ser assim mesmo. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E deixa o nome de Jesus ser glorificado, tá bom? A Natália ela faz um comentário assim: assim como o pecado de Davi com Betsabá, o filho dele acabou morrendo mesmo após Davi pedir perdão. Boa a aplicação da irmã Natália Hemmel. Veja, boa, obrigado por lembrar. Davi era um homem segundo, e é um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um pecado de adultério e um assassinato, né, no envolvimento dele com Betseba. No entanto, Deus perdoou e Deus os salvou, mas ele, o primeiro filho dele com Betseba, morreu. Tá vendo? Há consequências, vai nos alcançar, não tem para onde a gente correr. O pecado só nos alcança se a gente abrir a porta do coração. Tá bom? Boa aula. Gosto de perguntas, porque aí vocês me fazem pensar e estudar. Vamos lá. Passado esse momento, mais uma pergunta. A irmã Maria de Fátima: eu quero saber por que as pessoas que estão orando que receber um milagre, logo isso é certo, sim ou não? Como é que é? Eu quero saber por que as pessoas que estão orando que recebem um milagre, logo isso é certo, sim ou não? Se eu entendi, a irmã Fátima está perguntando se as pessoas que estão orando recebem um milagre, isso é certo? Sim ou não? Ora, é certo, porque como é que Deus vai me curar se eu não pedir para Ele? Como é que Deus vai, sei lá, me mostrar um local para me trabalhar se eu não pedir para Ele? Tá certo? É certo, as pessoas que pedem, Deus dá, as que não pedem, eu sinto muito, Deus não dá, irmã Maria de Fátima. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: cuidado quando as pessoas forem orar por você, tá certo? Eu não vou citar agora o exemplo, porque a gente está bem para frente ainda. Vamos continuar? Vamos lá. Transcendência. Transcendência é uma palavra bem complicada, né? Mas transcendência está acima de tudo isso, tá bom? Em poucas coisas. Vamos lá, Mateus 6,9. Oração do Pai Nosso. Está escrito o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então os discípulos pedem para que Jesus ensine a eles, e Jesus vai ensinar: ó, Deus está transcendente a vocês, Deus está muito além de vocês. Então quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vai, eu já estou orando a oração do Pai Nosso quase toda. Tá bom? Por que deve se orar assim? O que Jesus está nos ensinando? Eu me submeto ou me submetendo à vontade de Deus.
Eu, na minha oração, Jesus em Mateus 6,9, portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, da transcendência de Deus, é eu me submetendo à vontade de Deus. Por isso que o movimento é de mim para Deus e não de Deus para mim. É Deus que é o meu Pai, e eu me submeto reconhecendo a superioridade em relação de Deus, em relação ao mundo, aos seres humanos, porque Deus é criador de todas as coisas. Então eu preciso me submeter a essa excelência, a esse Deus grandioso, tá bom? E nós já temos uma pergunta, tá bom? Então vamos lá para a pergunta. Irmã Patrícia, por que as orações de um são atendidas rápido do que outras? Mais rápido que outras? Porque a irmã Patrícia pergunta o seguinte: por que as orações de um são atendidas mais rápido do que a outra? Tiago nos ensina o seguinte: quando nós pedimos com fé e não duvidando, crendo já recebemos. Então a oração, ela é instantânea, vai acontecer no tempo de Deus. Não é que um recebe, o outro não recebe. Precisamos saber o seguinte: o texto que eu estou citando, Mateus 6,9, eu estou reconhecendo e eu estou me submetendo à vontade de Deus. Então tudo é no tempo de Deus. E se não acontece o que eu estou pedindo, é porque Deus está me dando um livramento. É porque Deus sabe que na frente eu vou, levar uma topada e vou cair. Então veja, se eu oro crendo e não duvidando, já recebi, diz Tiago. Agora, o tempo que isso vai acontecer vai depender da minha ação, porque oração é uma palavra dupla. Eu oro, mas tem uma ação. Joia? Mais uma? Do Nil. Qual a linguagem temos que ter na oração? Qual a linguagem que temos que ter na oração? Nil, a linguagem que temos que ter na oração é a sua linguagem. No entanto, quando eu me submeto à vontade de Deus e eu reconheço a autoridade em relação de Deus ao mundo e aos seres humanos, porque Ele é Criador, eu vou orar conforme a Bíblia mandou. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro: Senhor Deus, Pai Santo e Amado. Eu sempre oro assim. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Pai, em o nome de Jesus, nos será dado. Mas isto o Pai será glorificado, tá bom? Então lá em João 15. Então veja, eu estou orando a Deus em o nome de Jesus. Mas eu vou receber também, Patrícia, se Deus vai ser glorificado. Senão, não tem jeito. Então a linguagem é essa. Não tenho uma linguagem feita. Orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É reconhecendo a transcendência, o poder de Deus. A linguagem, Deus santo e amado, Pai amado, Senhor, Tu és santo. Nós cantamos: Tu és santo, Tu és santo, né? Então, só não pode falar algumas palavras que a gente usa no coloquial, né? Mas tem uma do Nil aqui que é boa, eu estou até imaginando. O Nil. Podemos falar gíria orando? Olha, Nil, é cultura, tá? A gente, quando falamos disso, a cultura gera gíria. Então, embora não seja cultura histórica, mas é uma cultura coloquial, tá? Por exemplo, tem orações em outros países que para nós, a palavra que a pessoa usa para nós aqui é uma indecência. No entanto, fala de nome de Jesus. Eu não tenho nada contra se a pessoa então ora: Jesus é o jardineiro e as aves somos nós. Cada um vai orar do seu jeito, dentro do padrão que Jesus colocar no seu coração.
Digamos que a pessoa se converta e a pessoa chega, ela sempre fala assim, como é que pode pá, é nosso pá, e ele chega aqui e vai orar, e ele diz, Jesus, pode pá, mano, é o seguinte, mano, eu estou aqui, mano, olhe para mim, mano, o Senhor é Deus, ele está reconhecendo Deus, isso vai acontecer, que ele vai mudar com o tempo, pode pá. É que nós estamos nos prendendo muito à santidade, né? Mas olhe para a oração, é você e Deus, tá bom? Eu estou entendendo o que vocês estão falando, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e continue assim. Deixa eu olhar que tempo é isso. Aí o cara ora, está dando instrumento de Deus, a pessoa está com um carro novo, aí Deus vai dar. Olha o hábito. Aí de repente o cara começa a ir para a praia, começa, né? O hábito está aqui. A Deus, que olha para sendo para Deus. O Apio está dizendo aqui que olha a oração que o Apio está dizendo aqui. O Apio está dizendo o seguinte, não sei se vocês ouviram. O Apio está dizendo assim: muitas vezes nós oramos a Deus pedindo um carrão, né? E Deus me dá um carrão porque eu preciso levar os irmãos para casa, tal. E aí quando está chovendo não põe o irmão no carro, né? Eu estou colocando um pouco a mais, né? Porque está chovendo, vai nelar. E aí, e geralmente vocês mulheres que fazem isso. A gente volta. E aí, chega no domingo que vem, vai para a praia. Não, porque eu preciso ir para a praia com a família. Aí no outro domingo eu vou visitar a sogra. O cara não gosta da sogra. E aí vai visitar a sogra. Aí na outra semana visitar a mãe da mulher. Não, agora a mulher vai visitar a sogra dela. A melhor sogra do mundo é a minha mãe, né, para Cristina. Então, já sabe. Deus vai responder, se Ele sabe tudo isso, Ele não vai te dar. Tem uma pergunta? A Débora Ferreira. Pastor, quando pedimos algo para Deus, como iremos saber se Ele disse sim ou não? Exemplo, quero fazer algo e peço permissão do Pai em nome de Jesus. E como irei saber se posso ou não fazer? Oba! Ó, essa pergunta é boa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu mostro na Bíblia que você não deve fazer tatuagem, em hipótese nenhuma. Não me venha com o texto do Antigo Testamento dizendo que lá era isso, que eu tenho. Não pode. Acabou a história, não discuto isso. Não, nem pensar. Se você quer fazer, se resolva lá com o Dema, tá? Mas, irmã Débora, como eu vou saber se eu tiver intimidade com Deus? Não adianta eu usar o exemplo da tatuagem. Eu não tenho intimidade com Deus, eu não leio Bíblia, eu não sei qual é a vontade de Deus se eu não leio Bíblia. Mas eu vejo muito pregadores na internet. Eu não sei a vontade de Deus. Isso não quer dizer que eu tenho intimidade com Deus. Eu não participo de escola bíblica, eu não participo de culto de oração. Mal eu venho para o culto, chego na hora da metade do louvor, porque o culto demora muito. Mas quando eu estou numa festa, eu passo 6 horas lá. Então veja, para entender se Deus quer que eu faça, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso participar de escola bíblica, eu preciso ler Bíblia, eu preciso participar do culto de oração. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. Você vai saber. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, estávamos aqui, o Miguel, na dinâmica do Miguel, que é muito boa, cada um vai orar, e eu comecei a orar pelo Ministério do Louvor. Nós estávamos passando por um momento não muito bom. Deus estava no controle. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fui orar, e eu só orei naquela sexta pelo Ministério do Louvor, só pelo Ministério do Louvor, só pelo Ministério do Louvor. Como eu soube que Deus me atendeu? Porque em um determinado tempo eu senti paz e a oração parou. Eu senti paz. Aí eu soube que Deus já tinha dito, já venceu. Quando você estiver orando e sentir paz de Deus, é uma paz que transcende o entendimento, Deus já te deu. Mais uma pergunta.
Maurício, pastor, também qual a diferença entre daime e façame? E faça-me. Façame, né? É que eu estou vendo. Dai-me. Façame. Veja bem, quando eu digo dai-me ou me dá, ficou melhor, né? Porque dai-me é um português bem sofisticado, né? É aquele português bem advogado. Você está estudando para advogado, né, meu irmão? Está bem rápido você nas pronúncias. Então, dai-me, me dai-me, eu estou pedindo. Quando eu oro, Deus, dai-me, Senhor Deus, sabedoria. Quando eu digo, eu estou no sentido de petição, nós vamos falar sobre isso. Fazer vem do verbo obrigado, né? Fazer, faça, faça-me, é como se eu estivesse dando uma ordem, tá bom? Então, é como se eu estivesse dando uma ordem. Deixa eu... Respondi, Maurício? Deixa eu ver se eu consigo manejar aqui. Tem um rapaz que está me fazendo uma pergunta. Oi. Tudo bem. Pode fazer a pergunta aí, meu querido. Perguntamos da irmã Maria de Fato. Você ora e recebe um milagre e a pessoa não aceita. Deus, o que acontece com ela? Mas aí não teve anexo. Se eu oro pedindo algo a Deus e Ele me dá e eu não aceito, ficou algo estranho. Como eu peço uma coisa que Deus me dá e eu não quero? Mas simplesmente Deus não vai me dar, acabou. Eu desprezei, né? Porque ficou sem nexo, né? Se eu peço é porque estou precisando. Se Deus me dá é porque Ele me atendeu, né? E aí eu digo para Deus, não quero mais, é birra. E Deus não gosta de menino birrento, não. Uma das coisas que Deus odia é menino birrento. Tem mais pergunta para a gente terminar por aqui? Mais uma pergunta, seja daqui de dentro ou seja de lá daí dos irmãos que estão em casa. Nós vamos parar na transcendência, tá bom? Eu acho que nós vamos parar aqui mesmo. Amém, irmãos? Amém. Tá tudo bem para vocês? Joia? Querem fazer mais uma pergunta para a gente parar? Porque estamos com 50 minutos já de aula e se a gente for falar da transcendência, aí nós voltamos na transcendência semana que vem, tá bom? Mateus 6:9. Lê a oração do Pai Nosso e aí nós vamos falar sobre ela. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Compartilharam essa aula? Curtiram a aula? Veja que vocês estão ensinando a outras pessoas, tá? Domingo que vem nós voltamos de novo. Tem uns 50 slides aqui, gente. 67. Vamos falar de oração, mas vocês vão ficar redondinhos de oração. Tá bom? Amém? Vamos orar? Cristina está mandando Helena, beijo. Está fazendo aniversário a mocinha do vovô, que parece com o vovô. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus. Olha, irmãos, daqui a mais ou menos 40 minutos estaremos de volta, tá bom? A Débora falou assim, 6. perguntar. Pergunte. Não, ela ainda vai fazer ainda. Vamos esperar, a Débora vai fazer uma pergunta. Oração, transcendência. Transcendência. E às 6:30 nós temos culto. Eu sei que todos que aceitam a Cristo têm o Espírito Santo, né? Mas tem diferença da oração da pessoa que é cheia do Espírito Santo com a pessoa normal, porque todos têm o Espírito Santo. Vamos falar um pouco para frente, mas eu vou falar uma outra coisa disso. O Abel perguntou se tem diferença entre a pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa normal, a pessoa que se converteu.
eu posso dizer para você que não tem diferença. Porque toda oração, para ser atendida, para ser cumprida, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Isto é, de acordo com a vontade de Deus. Então, se a pessoa está transbordando, a diferença vai estar no estilo que ela vai fazer. Ela vai estar, oh, aleluia, glória a Deus. O outro, por não estar cheio, mas tem o Espírito Santo habitando, ele vai estar orando no mesmo padrão, para a glória de Deus, para louvor do nome de Deus, e ambos estarão orando em o nome de Jesus. Toda oração tem que ser em o nome de Jesus, tá bom? Eu agora, não, deixa, não vou falar não, né? Porque senão eu vou... Cadê Débora? Sua pergunta, minha querida. Fez? Já fez. Pastor, quando oramos e sentimos aquela paz, um choro de alegria, as palavras faltam, seria o Espírito Santo dando a certeza que estamos no caminho certo? Aí sim, irmão. Quando a gente começa a orar, né? Eu ia dizer uma coisa, mas não eu sou bonito, então não dá para orar para eu ser bonito, porque eu já sou. Então, vamos lá. Então, eu estou orando por algo, né? Eu estou orando por algo, e naquele momento vem um gozo, e esse gozo se transforma em lágrimas, e vem uma paz no meu coração. Eu recebi a minha oração, tá bom? E isso é o top. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso, que o Senhor esteja com os teus servos, com as tuas servas, ilumine, Senhor, a mente e o coração deles, para que eles possam compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Às 18h30, em ponto, estaremos aqui. Vamos tomar um cafezinho agora? Não foi a Manu que fez. Manu não está fazendo café para a gente não, viu, Manu? Tá bom, viu? Até já, gente. Deus abençoe. Domingo nós voltamos com o mesmo tema.